Fala pessoal, beleza? Então vamos voltar aqui para falar agora um pouco sobre as teorias sociológicas. Lembram? Fiquei de classificar para vocês as teorias do consenso e do conflito. Vamos começar com aquelas teorias do consenso, aquelas de direita. Algumas delas de cunho conservador, mas não se enganem, tem teorias do consenso, por exemplo, que tem predicados marxistas. Então não é por isso, não é um fator determinante a ser 100% de direita ou conservadora. Muitas são, outras nem tanto, tá bom? Então o que são essas teorias do consenso, ou funcionalistas, ou da integração? Parte da ideia que para ter paz na sociedade deve haver um consenso entre todos. E quando eu falo entre todos, eu preciso destacar os personagens. O próprio cidadão, todos os cidadãos, e órgãos públicos, instituições, com todo mundo que compõe uma sociedade, vivem em consenso, começam a trabalhar de forma integrada, perseguindo os mesmos valores, tá tudo em paz. Todas têm a sua função na sociedade, por isso são funcionais, funcionalistas. A partir do momento que um se desvia, é esse que merece reprovação, é esse cara que está fora da curva. Vamos fazer uma ilustração basicamente como uma máquina, a máquina representando a sociedade. Cada engrenagem representa um membro da sociedade, um órgão, uma instituição, e as engrenagens estão girando todas visando o mesmo sentido, o funcionamento da máquina. A partir do momento que uma engrenagem falha, é essa engrenagem que precisa ser retirada, corrigida e aí sim colocada no maquinário. Ou seja, a partir do momento que um cidadão resolve praticar crimes, é esse sujeito que precisa ser afastado temporariamente da sociedade até ser corrigido e aí sim voltaria útil à sociedade. Então essas são as teorias do consenso. Vamos lá entender. Então o objetivo da sociedade ocorre quando existe concordância com as regras de convivência. Os sistemas sociais dependem da voluntariedade de pessoas. A galera tem que estar interagindo, tem que querer. E instituições que dividem os mesmos valores. Numa democracia prevalece os valores da maioria. Possui os seguintes postulados. Toda a sociedade é composta de elementos perenes, então você não vai mudar a sociedade da noite para o dia, é de forma natural. Integrados, todos estão juntos com propósitos parecidos. Funcionais, cada um tem sua função na sociedade. E estáveis, evitando-se radicalismos de ocasião, que se baseiam no consenso entre seus integrantes. E aqui nós temos diversos exemplos para vocês aprofundarem em momentos posteriores. A Escola de Chicago, teoria da associação diferencial, teoria da anomia, esta inclusive tem predicados marxistas, teoria da desorganização social, teoria da neutralização, onde identifica que os criminosos tentam a todo tempo justificar seus próprios crimes. Os criminosos é que tentam colocar esse argumento de que a culpa é da vítima, a culpa é do policial, a culpa é do juiz, a culpa é do promotor, nunca é dele. Ou que está fazendo um bem maior, ou eu roubei para ajudar pobres, aquela coisa toda. A teoria da subcultura delinquente e por aí vai. Perceberam? E trabalhando um pouquinho as teorias do conflito, aquelas de esquerda, elas vão caminhar em sentido completamente oposto. Tá aqui, ó. Teorias do conflito, então, sustentam que o entendimento social decorre de imposição, de cima para baixo, a uma classe opressora, havendo uma relação entre dominantes e dominados. Haveria sempre a luta de classes idealizadas por Karl Marx, aqui norteando e informando a sociedade moderna. Alguns sociólogos, os mais contemporâneos, tentam afastar essa ideia de luta de classes, identificando que há sim alguma responsabilidade do indivíduo. Então até aqui nas teorias do conflito, há conflito. Alguns são mais para o lado de Karl Marx, identificando que o criminoso não tem culpa e a culpa é da sociedade. E outros tentam partir mais para a ideia de que assim a responsabilização, assim o fomento da criminalidade por parte da sociedade, mas também assim uma divisão da responsabilidade por parte do próprio indivíduo. Ele sabe sim o que está fazendo e ele acaba contribuindo. E são exemplos, duas teorias que eu vou discutir com vocês agora. Teoria do Labeling Approach, também chamada de etiquetamento ou rotulação, e teoria crítica ou radical ou nova criminologia ou marxista. Beleza? Vamos trabalhar então agora as teorias em espécie, falando cada uma delas para vocês. Labeling Approach e a teoria radical ou crítica, essas são as que mais contaminam o cenário brasileiro. Se você for discutir com alguém da academia, das universidades e discordar sobre o teor dessas ideologias, só vai faltar o professor bater em você, alguns colegas te chamar de ridículo, que você é um maluco. Isso aqui já é quase uma hegemonia dessas teorias na academia. Vamos começar com a teoria do Labeling Approach. Também chamada, para você não se confundir na prática, é também sinônimo etiquetamento, interacionismo simbólico, reação social. O que diz essa teoria do Labeling Approach? Tem como autores Erving Goffman, Edwin Lamert e Howard Becker, e surgiu nos anos de 1960, fundada na ideia de que, prestem atenção,
A ideia básica é que a intervenção da justiça na esfera criminal pode acentuar a criminalidade. Traduzindo em miúdos, para essa teoria é a intervenção do direito penal que aumenta a criminalidade. Não é o criminoso, é o direito penal opressor e capitalista e burguês. A ideia é basicamente a seguinte: o direito penal, ele estigmatiza a pessoa. O direito penal, ele rotula as pessoas. E por rotular as pessoas, o direito penal vai estar colocando uma etiqueta eterna nessa pessoa, que por onde ela for, ela vai ser estigmatizada e rejeitada pela sociedade que é egoísta, que é vaidosa, não vai querer se aproximar daquele sujeito estigmatizado. E como que seria esse processo de estigmatização? Primeiro, o direito penal cria uma norma penal incriminadora para depois apontar o dedo para aqueles que praticam aquela conduta. Olha que inversão de valores, que inversão de ótica. Então, quando o sujeito, ele, sem que a vítima queira, ele pratica conjunção carnal, ele pratica atos libidinosos, mediante violência, mediante grave ameaça, ele força a vítima a ter sexo com ele, é o direito penal que está estigmatizando essa pessoa ao chamá-la de estupradora. Falar, você é estuprador? Mas que negócio é esse, direito penal? Quando você fala que uma pessoa é estupradora, você está estigmatizando. Essa pessoa não vai ser mais aceita na sociedade. A sociedade vai virar as costas porque agora ela é chamada de estupradora. Primeiro você, direito penal opressor, cria o crime para depois apontar o dedo? Que isso? Que negócio feio é esse? Então a culpa passa a ser do sistema penal. Quanto maior a intervenção penal, maior a criminalidade. Percebam que há um afastamento claro da responsabilidade penal do criminoso. Vamos lá. Então aqui a prisão e o contato com outros presos, inclusive, poderia criar novos criminosos. A prisão é faculdade do crime, não deixa de ser uma verdade, mas aqui a ideia não é essa, a ideia não é diagnosticar a prisão errada, ineficiente, porque há prisões eficientes, há prisões que ressocializam o mundo afora. Aqui a finalidade dessa teoria é chegar numa conclusão muito simples. Se a prisão cria crimes, vamos acabar com a prisão, vamos soltar todo mundo. Então a prisão aqui, o contato com outros presos criariam novos criminosos, e assim sendo, e por essa lógica, a criminalidade seria produzida pelo próprio controle social. É a ideia de que a penitenciária funcionaria como universidade para o crime. Continuando, a pena seria então geradora de desigualdade. O condenado sofreria estigma por parte de familiares, amigos, conhecidos, colegas. E ele sendo marginalizado no mercado de trabalho na escola, ele procuraria naturalmente, segundo essa teoria, o caminho mais fácil que ele conhece, que é o crime. Tá aí, ó. Com isso, tal teoria sustenta que a criminalização primária, o ato de produzir crimes, seria a etiqueta, o rótulo. Exemplos de etiquetas no sistema penal segundo essa teoria: atestados de antecedentes criminais, estigmatizam, folha corrida criminal, divulgações de jornais sensacionalistas de quem é o criminoso, da figura do criminoso. Isso acaba com a reputação do cidadão, vai estigmatizar. Diego, você falou pra mim que isso aí, o Brasil tem fundamento, o Brasil se inspira nessa teoria. Sim, nós temos, vejam. Por conta da ideia de que o cárcere é prejudicial, inspirou no Brasil o que eu já falei lá atrás, o que eu já critiquei lá atrás, a lei do Juizado Especial Criminal. Lembra da Justiça Restaurativa? Lei 9.099 de 95, com a criação de institutos que evitam o cárcere. Diversos. Temos a composição civil dos danos, temos a transação penal, temos a suspensão condicional do processo. Por conta da ideia de que o cárcere é prejudicial. Lembra o que eu falei pra vocês? Então tá aqui a Lei 9.099. Isso não é coisa da minha cabeça não precisa acreditar em mim. Há um dispositivo na Lei 9.099 que deixa claro que a finalidade dessa lei é sim evitar a pena privativa de liberdade. Então a finalidade dessa lei é sempre evitar a cadeia pro criminoso. Porque a cadeia estigmatiza. A cadeia rotula, olha que legal. A segunda teoria, não menos agressiva e não menos perigosa, é a teoria crítica ou radical ou teoria marxista, que é Marx puro. Vamos lá. Está aqui, se auto-intitulada de Nova Criminologia. Tem suas bases no marxismo, enxergando o crime como um fenômeno proveniente do sistema capitalista. A ideia básica aqui é a seguinte: o sistema capitalista opressor e burguês, ele gera desigualdades. As elites, os opressores, eles detêm o sistema. E eles usam do sistema para subjugar a classe trabalhadora, oprimida. E hoje, na criminologia, eles estão trocando o trabalhador de Marx pelo criminoso. Essa teoria, inclusive, costuma gostar, ter apreço, idealizar o bandido. Porque eles enxergam o bandido como um novo agente de transformação social. Deixaram o trabalhador de lado porque o trabalhador, ao longo dos anos, começou a gostar do capitalismo. Então não dá mais para usar o trabalhador. Vamos usar o delinquente. Porque o delinquente é um novo agente de transformação
social. Então a ideia é que essa classe burguesa opressora usaria do sistema capitalista para oprimir os criminosos, para mantê-los sempre numa classe inferior, para eles continuarem ostentando o poder. É a velha luta de classes. Então aqui passa-se a responsabilizar não o bandido, passa-se a responsabilizar um sistema abstrato, um sistema capitalista, algo não palpável. O sistema capitalista, o Estado é culpado, a sociedade capitalista que corrompe. E a culpa nunca seria mais do criminoso, o criminoso não deveria mais ser punido. Essa teoria, inclusive, ela inspirou o minimalismo penal que é aplicado no Brasil, onde você reduz ao máximo a força do direito penal, e até o abolicionismo penal, ou seja, acaba com o direito penal, ele não serve mais, vamos excluir, vamos colocar questões pedagógicas para cuidar, uma questão administrativa, uma questão civil, uma educação resolve toda a criminalidade. Então acaba com o direito penal, percebam que é utopia pura. Ou até um oposto. Vamos triplicar a força do Estado, vamos deixar um Estado máximo, que um Estado absoluto, ele vai controlar todo mundo e manter todo mundo igual. É o comunismo, pessoal. Vai manter todo mundo igual, na pobreza, na miséria, nós sabemos, com base em antecedentes históricos. Todo mundo igual e o Estado como único seria um Deus que saberia deixar todo mundo igual. Não teria uma elite opressora, uma elite oprimida. Vamos aprofundar um pouco mais nisso, vamos lá. Tem origem no início do século XX, com o trabalho do holandês Bunger, que, inspirado pelo marxismo, entende ser o capitalismo a base da criminalidade, na medida em que promove egoísmo e o sujeito tomado do egoísmo como se fosse um demônio tomando o corpo dele, por sua vez levaria as pessoas a delinquir. Pessoal, o maior expoente hoje, na atualidade, tem vários espalhados pelo Brasil, mas é Alessandro Barata, italiano, e na América Latina, Rosa del Olmo, e o ministro da Suprema Corte Argentina, muito bem trabalhado no Brasil, inclusive escreveu manuais de direito penal brasileiro, Eugênio Raul Zaffaroni. Esse é muito citado pela doutrina brasileira. Defende que o homem não teria o livre-arbítrio, o homem não sabe o que faz, ou liberdade de escolha quando pratica um determinado crime, por encontrar-se sujeito a um determinado sistema de produção. Critica todas as outras teorias e correntes da criminologia, nada presta, nada, inclusive o Labeling Approach, hein? Inclusive essa teoria critica a que nós acabamos de estudar, por considerar a criminalidade um problema insolúvel, não há solução para esse problema dentro da sociedade capitalista. Então a conclusão deles é simples, você mora numa sociedade capitalista, ali vai ter crime, não tem como evitar, vai ter crime. Ponto. O problema está no capitalismo. Quando eu tento explicar essa teoria para alguns alunos, alguns entendem, outros falam, não professor, você é um maluco. Você está sendo muito radical. Não é possível. Eles sempre desconfiam sem base, sem estudo. Ah, mas você deve estar exagerando. Essa teoria deve sim ter exceções. Deve sim ter aqueles casos que o criminoso, nos crimes mais graves, é responsabilizado. Claro que não. É justamente por não ter exceção que os próprios adeptos dessa teoria a chamam de teoria radical, pela falta de exceção. Ou seja, a partir do momento, e faz sentido, pelo menos nesse ponto eles são coerentes, a partir do momento que a culpa toda eu retiro do criminoso e transfiro para um sistema capitalista ou para a sociedade, ora, se eu tirei a responsabilidade do criminoso, qualquer ação por ele praticada estará justificada. Perceberam? É uma teoria radical não comportando exceção. Vamos continuar. Parte da ideia que a divisão de classes no sistema capitalista gera desigualdades e violência a ser contida por meio da legislação penal. Conclui que a norma penal surge como um instrumento de controle social preconceituoso, por recair apenas sobre a classe trabalhadora, o trabalhador que comete crimes para essa teoria, e menos favorecidas, ou seja, liga a pobreza, olha que preconceito, liga a pobreza à criminalidade, como se só pobre praticasse crimes, não sendo aplicada na mesma forma às elites. Essa teoria, como eu disse a vocês, inspirou o neorrealismo de esquerda, ou seja, Estado totalitário, Estado gigantesco, ou o abolicionismo penal, ou seja, acaba com o direito penal no mundo, ou o direito penal mínimo que é muito aplicado no Brasil, reduz cada vez mais a intervenção do direito penal. Sendo assim, quais são as características dessa teoria que mais inspira o Brasil? O direito penal se ocupa de defender os interesses do grupo social dominante, as elites, reclama compreensão e até apreço ao criminoso. Aqui o criminoso passa a ser visto como um agente revolucionário, um agente de transformação social. Agente de transformação social. Critica severamente a criminologia tradicional. O capitalismo seria a base da criminalidade e propõe reformas estruturais na sociedade para a redução das desigualdades e, consequentemente, da criminalidade.